Aqui estamos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar. Como fazemos todos os domingos, dá tempo ainda de pegar a nossa água. Temos 1 minuto, então vamos ouvindo essa Ave Maria nos harmonizar, elevando sempre o nosso pensamento, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos em nome do Mestre Jesus, rogando sempre as bênçãos dele. Que possamos hoje estar receptivo. Boa noite, querido irmão. Seja bem-vindo. Vamos pegando a nossa água, acerenando os nossos corações, a nossa mente, a fim de estarmos receptivos às bênçãos do Mestre, como estávamos falando. Boa noite, Rodolfo, bem-vindo, meu querido. São exatamente 19 horas, então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à Mãe Santíssima, rogando nesse momento as bênçãos que estamos necessitando, porque vós sabeis das nossas reais necessidades. Ó Mestre Jesus, nesse momento nos sentimos tão pequenos diante da Tua presença, a Tua presença de amor, de paz e de luz. Te pedimos ainda, Mestre, a fluidificação das nossas águas, as bênçãos para todos que se encontram em nosso lar nesse momento e aqueles que chegarão depois, encarnados e desencarnados. Abençoa todos com Teu amor e que a Tua paz invada nossa mente e nosso coração. Que o Teu amor, Mestre, contagie a todos. É isso que te pedimos. E que nas nossas águas sejam colocados os medicamentos invisíveis que nos farão aliviar, que nos aliviarão as nossas dores, sejam elas de ordem física ou de ordem espiritual, dores da alma, Mestre. Por tudo te agradecemos. Dá-nos força e sabedoria na nossa caminhada. Muito obrigada. E te convidamos, fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Boa noite, Verinha. Boa noite, Vilma, Lourença. Como sempre falo, não vejo todos aqui, mas uma boa noite de coração. Cristiana, nossa administradora, todos sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 7, para quem gosta de nos acompanhar, item 7, que diz: mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: Dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos.
Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por havê-las escondido dos sábios e dos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se acham superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, os envaidecidos com a ciência mundana, que se acham prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o desaprovam. Na antiguidade, sábio era sinônimo de esperto, e é por isso que Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. O que nós podemos lembrar aqui, podemos colocar um parêntese para dizer que os sábios, que valorizavam mais os bens materiais, se achavam homens de grande importância. Já os humildes não acreditavam na bondade de Deus, acreditavam nos desígnios de Deus, respeitavam. E nos fala o Evangelho que eles tratavam, esses homens orgulhosos, tratavam Deus de igual para igual, isso quando não desaprovavam Deus. É aquilo que, quando não entendemos os desígnios do nosso Criador, que é todo bom, todo bondoso, todo bondade, misericórdia, justiça, amor, nós até podemos questionar, mas quando somos humildes o suficiente para compreender os desígnios dele, lembrar que tudo está nas mãos dele e não nas nossas. Nós fazemos a nossa parte, ele faz a dele. Aí a coisa fica mais fácil. E para entender Deus, para entender nosso Criador, precisamos ter amor no coração. Precisamos ter humildade. E aí nos diz o Evangelho, assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforço para convencê-los. É que esses espíritos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade, preferindo-os aos que acreditam possuir toda a luz e que parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz conduzindo-os a ele e provando-lhes que existe. Aqueles que muitas vezes dizem, eu não acredito porque eu não vejo, quando se trata às vezes de comunicações, quando estamos falando dos irmãos desencarnados, que a vida continua e muitas vezes os nossos irmãos duvidam disso. O poder de Deus manifesta-se tanto nas menores coisas quanto nas maiores. Ele não esconde a luz, uma vez que a derrama em ondas por todas as partes. Cegos, pois, os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, quando apraz a eles mantê-los fechados. Então, aqueles irmãos que querem que Deus prove a sua existência para eles, que faça alguma coisa para que eles acreditem. E assim, a mesma coisa que a vida continua, querem alguma prova de que a vida continua. E muitas vezes
têm as provas, acontecem coisas para eles que eles não explicam, mas a incredulidade é maior. Sua vez irá chegar, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso, na mão que fere seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm conforme os indivíduos. Ou seja, cada um de nós é um filho muito amado e cada um de nós ele vai tratar de conformidade com o nosso comportamento, nosso merecimento, aquilo que é preciso para que reconheçamos nele o Pai amoroso que é. Ele então diz aqui, né? Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm conforme os indivíduos, então conforme cada um de nós. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se desejais convencer-me, deveis portar-vos de tal ou qual forma, e antes em tal momento que naquele outro, porque esse momento me convém. Imagina que vamos dar ordem ao nosso Criador. Nunca. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos que são agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse impor-se a eles. Deus impõe suas condições, não se submetendo a deles. Escuta com bondade os que se dirigem a ele com humildade e não os que se julgam maiores que ele. Como um bom pai, ele nos educa também, não é? Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente através de sinais evidentes em presença dos quais o incrédulo mais endurecido teria de inclinar-se? Sem dúvida poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, para que serviria isso? Não se vê todos os dias recusar-se à evidência e até dizer: se eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Né? Nós já ouvimos isso. Quantas vezes irmãos incrédulos dizem isso? Se visse, não acreditaria, porque sabe que é impossível. É assim que o incrédulo fala, reage. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la e nem seu coração para senti-la. O orgulho é a venda que obscurece a vista. De que serve apresentar luz a um cego? Portanto, é preciso primeiro curar a causa do mal. É por isso que, médico hábil, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços e, como filho pródigo, pedir-lhe-ão graça. Então, o Pai espera que um dia todos cheguemos a Ele. O orgulho e a humildade. Também, nesse mesmo capítulo 7, no item 11, que nos diz assim: que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos concede de podermos ajudar em vosso aprimoramento. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível
e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis aflitos e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para vosso próximo sem a humildade? Não, pois esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos, que devem ajudar-se entre si e conduzirem-se ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades de vosso corpo. Relembrai aquele que vos salva, relembrai sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido e é por isso que, quando Deus lhe tira o que tem, acusam-no de injustiça. Ó, em risão e cegueira, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus aposentos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, que valem o mesmo que ti, jazem sobre a palha? O infeliz que suporta a fome não é teu igual? A essa palavra, teu orgulho se revolta, bem sei. Consentirias em dar-lhe esmola, mas nunca em apertar-lhe fraternalmente a mão. Que, dizes, eu, saído de sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável que veste farrapos? Vã filosofia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vosso vestuário em quase nada se assemelha, mas que se despisse a ambos. Que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande nobre e a do plebeu, entre a do senhor e a do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola, que não a pedirás um dia, aquele mesmo que hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não terminam com o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente a ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais que a outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode atingir-te amanhã, hoje, em 1 hora, e se te sepultas em teu orgulho, então eu mesmo lamento, pois serás dignos de piedade. Orgulhosos, que eres vós antes de ser nobres e poderosos? Talvez eres mais baixos que o último de vossos criados.
Curvai, pois, vossas frontes altivas, pois Deus pode baixá-las no momento que as elevais. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes distinguem-nos aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não mudam nada disso. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais, curvada sobre o peso de tua cruz, humilhar-te para lhes trazer um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti. Como és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos e confiantes nele, Deus dá o reino dos céus. E tu, moça, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá a pastagem. Tenha confiança nele e ele não te abandonará. O rumor das festas, dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Também desejavas ornar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes a ti mesma que poderias, como essas mulheres que olhas passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome são escondidas sobre essas vestes bordadas, quantos soluços são abafados sob o som dessa animada orquestra, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permaneça pura aos olhos de Deus. Se não desejas que teu anjo guardião retorne a ele, com o rosto escondido sob as asas brancas, e te deixe com teu remorso sem guia, sem apoio neste mundo, onde ficarias perdida, esperando ser punida no outro. E vós que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes com as faltas de vossos irmãos, pensando que mesmo vós não estáis isentos de censuras. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode compensar-vos? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó Deus, será preciso que o Cristo retorne uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que esquecem? Deveria ainda expulsar os vendilhões do templo que sujam a tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o negarias como outrora, se não o chamarias de blasfemador, pois ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o farias recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi ao monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonava o verdadeiro Deus. Homens e mulheres davam seu ouro e suas joias para que se fizesse um ídolo que adoravam. Homens civilizados, estáis fazendo como eles. Cristo vos deixou sua doutrina, ele vos deu exemplo de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fez para vós um Deus a vosso gosto. Para uns, terrível e sanguinário, para outros, indiferente
indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta a seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis da bondade de Deus, quando Ele vos dá tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. O Senhor, então, vos dará uma manifestação mais evidente de sua clemência, e o enviado celeste verá em vós uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá trazer-vos. Que o eleito só encontre em seu caminho as palmas depositadas para o vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo tornar-se ao paraíso terrestre. Mas, se continuais insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências e, no entanto, tão pobre em bons sentimentos, aí não nos restará mais que chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então todos nós que servimos ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos. Que assim seja. Lacordaire, Constantine, 1863. Lindo o que ele diz. Uma boa reflexão. O orgulho é a ignorância dos reais valores da vida, constituindo-se veneno que anula as ações nobres dos que buscam o progresso espiritual. Já a humildade é uma virtude que nivela os homens e os eleva moralmente aos olhos de Deus. Então, como podemos definir a humildade? A humildade é a virtude que nivela todos os homens, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros, propiciando o progresso espiritual que os aproxima de Deus. Ela é uma virtude bem esquecida entre nós. Podemos ser caridosos com o próximo sem a humildade? Não, pois esse sentimento nos diz que somos todos irmãos e que devemos nos ajudar uns aos outros. Assim, nos conduziremos ao bem. Sem a humildade, nos cobrimos de virtudes que não temos. É como se usássemos um vestuário para cobrir uma deformidade do corpo. E é possível sermos humildes, sendo orgulhosos? Não. A humildade nos eleva moralmente, possibilitando-nos um progresso mais rápido, enquanto que o orgulho representa um grande obstáculo a essa caminhada. Porque o orgulho é o terrível adversário da humildade. Pode haver humildade na riqueza? Sim, a riqueza por si só não é um mal. Torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que lhe damos. O importante é que não inspire orgulho e nem cause obstáculo ao desenvolvimento moral. A riqueza nos leva à tentação e à fascinação, mas quando orientada pela humildade e regulada com critério e moderação, torna-se origem de um grande bem. Quais as consequências do orgulho? Transtornos na vida social, rivalidade das classes e dos povos, intrigas, ódios, guerras, etc. É a imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos
cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. O orgulho tem coberto de sangue e ruínas este mundo, e é ainda ele que origina os nossos padecimentos de além-túmulo. E por que existe o orgulho? Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo seus semelhantes. De todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. A inteligência, desprovida do suporte moral do Evangelho, gera sentimento presunçoso de superioridade, levando consequentemente à insubmissão a Deus. Muito importante esse esclarecimento sobre o orgulho e a humildade. Então, não existe possibilidade de fazermos caridade pura se o orgulho nos mover. Precisamos usar a humildade para fazer a caridade. Uma sem a outra não dá certo. Nos diz o Evangelho, nos disse Jesus. Encerramos aqui mais um Evangelho no Lar, lembrando que sempre temos o atendimento fraterno pelo Messenger. Quem quiser uma palavra de carinho, de conforto, no Messenger nós temos. Lembrando também que temos as irradiações diárias pelo WhatsApp e também no canal Elenita Passos. Vamos elevar uma vez mais a nossa mente, o nosso coração ao Mestre Jesus, esse Mestre tão amado, que chegou à cruz por nós e que jamais nos deixou um exemplo que não seja de amor. Abençoa-nos, Mestre amado, ilumina cada lar que nos recebe, como sempre te pedimos. Que chegue com teu amor e a tua luz, transformando o desespero em esperança, o desamor em amor, a desunião em união, a incompreensão em compreensão. Ó Mestre, todos somos pequenos e ainda tão errantes na caminhada. Ilumina o nosso caminho, guia-nos em mais uma semana de trabalhos, de estudos, e que todo aquele irmão que estiver em dificuldade, seja de ordem material ou espiritual, que chegue o lenitivo, o amparo, o consolo, da forma que melhor lhe convier, fortalecendo a todos na caminhada, dá sabedoria também para enfrentar os obstáculos e vencê-los com alegria. E se eles forem para nos alertar, nos ensinar alguma coisa, que possamos compreender os teus desígnios de amor. Muito obrigada, na certeza de que nas nossas águas o medicamento invisível foi colocado. A beberemos com fé, Mestre amado, para receber o alívio para as nossas dores, seja do corpo, seja da alma. Te convidamos, ilumina o nosso caminho mais uma semana e guia-nos, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Um beijo no coração, até o próximo domingo, se Jesus permitir.